com vocês como é eu fora das gravações. Gente, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo de um spoiler que vai acontecer na minha vida. Pra gente, tô em notificação aqui. Tchau. Gente, hora das gravações. Eu tô deitada na minha cama. Enquanto eu as gravações, gente, põe esse clipe aqui, olha. Esse bichinho aqui. Vou pôr desse lado. Vou mais esse do que esse, né? Porque esse aqui é minha mexe pro meu rosto. Então, por isso que eu não gosto, tá? Ai, eu faço assim, olha. Assim, aí eu coloco esse filtro. Fica bem. É isso, gente. Eu fico deitada na cama. Fico só no nariz toda hora. Ai, gente, minha rotina não é tão boa, não. Foi isso, gente. Foi. Um beijo e tchau.